Boa tarde, Alex. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Vamos começar em breve. Então, nós estávamos comentando sobre o livro 20.000 Léguas Submarinas, que será o livro de leitura para esta primeira etapa, né? Eu comecei falando sobre o Júlio Verne, que é esse escritor francês do século XIX. Comentei sobre as... Bom dia. Bom dia. Comentei sobre as características desse escritor, né? O fato de ele trabalhar com a ficção científica, que é um Bom dia, tipo... professor. Bom dia, que é um tipo de ficção baseado na ideia do pensamento científico, né? E a partir dessa percepção, eu mencionei que o Júlio Verne se interessava muito pela ciência. E esse interesse que ele tinha pela ciência aparece nos seus livros como forma de pensamento de como seriam os avanços científicos, né? Depois eu vou mencionar com vocês, falar com vocês que várias obras do Júlio Verne fizeram previsões que depois se mostraram verdadeiras. Então, ele fez premonições sobre o avanço da ciência e o tempo mostrou que ele estava correto com relação às suas previsões. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Eu só vou fazer a chamada antes, esperar os alunos ingressarem todos aqui para fazermos a chamada. Faltam ainda algumas pessoas que estão com dificuldade de conexão. Então, deixe-me abrir, enquanto isso, a escola web. Mas então, professor, bom dia, tudo bem com o senhor? Como é que você está? Tô ótimo, tô bem, sim. Não tem nenhuma fofoca que aconteceu nesse período que ficamos sem falar, não? Se eu tenho fofoca, primeiro que eu não sou uma pessoa de fofoca, né? Mentira, eu sou sim. Mas eu não tenho fofoca porque eu mudei de casa no fim de semana. Então, estou ainda organizando, ó. Se você olhar bem aqui, olha lá, eu tenho caixas de papelão lá em cima, ó. Então, estou ainda me organizando com Seu relação... gato deve estar no paraíso, professor. Oi? Seu gato deve estar no paraíso. Por conta das caixas? É. Ah, eu não tenho, não. Bem, eu vou fazer chamada rapidinho aqui. Vocês respondam. Alden. Presente. Ana Júlia Duarte. Presente. Ana Júlia Souza Salatiel. Presente. Arthur Amorim. Presente. Arthur Neves. Presunto. Caio Nunes. Caio Nunes. Caio Sattler. Presente. Daniel Airan Coelho. Presente, professor. Daniele. Presente, professor. Davi. Presente. Débora Rodrigues. Presente. Gabriel Nunes. Isabela Jesus. Presente. Júlia Gomes. Presente. Lara Isabelle. Lohane. Luan Carlos. Luan Carlos. Luan Estevão. Professor Luan Estevão estava presente na sua primeira aula, mas na segunda ele teve que ir no dentista. Ah, entendi. Luísa Azevedo.
Maria Eduarda Ferreira, presente. Presente. Matheus Gabriel. Presente. Pedro Amorim. Presente. Rafael Rodrigues. Presente. Rebeca Domingues. Presente. Thaís Rodrigues. Theo Tavares. Vinícius Passos. Presente. Natan José. Presente. Emily Caroline. Marielle. Emanuele. Ludmila. Ailana. Presente. Lara Domingues. Presente. Carlos Eduardo Farias. Presente. Nicole Amaral. Presente. Ana Clara Mendes. Presente. Samuel Alves. Heloísa. Só um minutinho que eu vou ter que retornar aqui. Porque o meu login saiu. Bem, continuando aqui a chamada. Professor, Sim, acho que tem alguns alunos tentando entrar aí na aula. deixa eu me ver aqui. Ah, sim, Marielle e Lara. Obrigado, Arthur. Nada. Deixa eu me continuar aqui, então. É porque eu não consigo ver enquanto eu estou fazendo a chamada. Nicole, falei. Ana Clara Mendes. Ana Clara está presente, professor. Ah, sim, é porque estão repetidos os nomes aqui. Ana Beatriz. Pronto. Deixa eu ver se alguém respondeu aqui pelo chat. Raimundo, eu acabei de entrar. Lara Isabelle. Ah, sim, deixa eu ver aqui, Lara. Certo, da presença. Então, ok. Bem, pessoal, eu vou... para quem não estava na primeira aula, eu comecei a falar sobre o livro literário que nós vamos estudar nesta etapa, e eu vou apresentar agora um pedaço de... Eu vou apresentar agora um pedaço... Professor, vai ter a prova de literatura, porque eles pediram para comprar livro de leitura? Vai sim. Por isso que eu estou falando sobre esse livro de leitura. Eu vou disponibilizar o livro no Escola Web em PDF, né, para quem não puder comprar. O ideal é que compre, porque ler pelo computador não é a melhor opção, né? E o livro não é caro de se comprar, não. E você encontra em qualquer lugar. Então, eu vou compartilhar agora um trecho de um documentário sobre... Não é um resumo do filme. É um documentário feito a partir do filme. Então, não significa que assistir ao documentário elimina a necessidade de ler o livro, porque é diferente. Mas é só para contextualizar. Então, vamos lá. Grandes livros. 20.000 léguas submarinas é uma jornada de um perigo angustiante. Uma viagem pelas ruínas perdidas de Atlântida. Destroços de tesouros fabulosos nas profundezas do abismo mais fundo do oceano. 3 homens ficam presos dentro do incrível submarino Nautilus. Seu captor, um rebelde sem causa do século XIX, o misterioso Capitão Nemo.
Os navios de um inimigo desconhecido caçam o Nautilus enquanto um desejo insano de revanche motiva o Capitão Nemo. Encurralados num mundo além de sua compreensão, os três reféns acabarão por enfrentar o monstro mais famoso de Verne, a lula gigante. Porém, os terrores de sua viagem são recompensados pela jornada épica que o aventureiro submarino Nemo os força a experimentar. Uma viagem às profundezas que, na verdade, seria uma jornada à exploração futura do fundo do mar. Os poderes proféticos de Verne fizeram dele o pai da ficção científica e transformaram sua história em um dos livros mais vendidos de todos os tempos. Did this man have a magic mirror? Did he look into the future and see what was actually going to happen? It must have been a fabulous ride to go on with him, the beginning of science fiction. Almost every commercial aspect of underwater exploration was foreseen in this book. It's absolutely amazing. First of all, submarines, self-contained underwater breathing apparatus, scuba. Aquaculture, shipwreck exploration. It was really almost a Da Vinci kind of prophecy. Mil Léguas Submarinas começa com a busca por um monstro marinho gigantesco que vem aterrorizando embarcações por todo o mundo. Caçado por uma fragata norte-americana, o monstro finalmente aparece no norte do Pacífico. A criatura é imune aos arpões e canhões dos navios. Ela ataca a fragata e arremessa 2 civis para fora da embarcação. 2 homens, um professor e seu criado, cujas vidas são modificadas para sempre. Eles lutam durante horas em águas iluminadas pela lua sem saber se o monstro ou o mar vão vencê-los antes. Finalmente, eles avistam o que parece ser uma pequena ilha à frente. Eles são salvos, mas é pelo monstro que os mandou com toda a força para dentro do mar. Uma fera de metal mecânica e elétrica, o fantástico submarino Nautilus. Muitos de nós achamos que já conhecemos sua viagem através da mais famosa adaptação, o clássico filme de Walt Disney de 1954. The most thrilling sequence ever photographed in motion picture history, the terrifying battle with the giant squid. Mas o filme de Disney, assim como a maioria das adaptações de 20 Mil Léguas Submarinas, foi direcionado para um público muito diferente daquele que Júlio Verne tinha em mente. It wasn't written for children, it was written for adults who were exposed to this exotic world that Verne introduced them to. But I don't think it was a children's book by any means. Frequentemente mal traduzido do francês, até mesmo o título do romance é mal interpretado. 20 mil léguas são cerca de 60 mil milhas marítimas, medida não da profundidade que o submarino atinge, mas da distância que os prisioneiros viajarão. Com suas visões aguçadas sobre o futuro, das viagens de avião às viagens espaciais e serviços de notícia como os da internet, as ideias proféticas de Verne se tornariam realidade cerca de um século mais tarde. E em nenhum outro lugar as profecias foram mais precisas do que em 20 mil léguas submarinas. Como um livro publicado há mais de 130 anos conseguiu prever tanto? He opened up the ocean in a dream form and perhaps triggered a lot of curious people to go and see for real what's there. O amor de Verne pelo mar começou na infância. Nascido e criado na cidade francesa de Nantes, na costa do Atlântico, Júlio e seu irmão Paul partilhavam o sonho de viajar pelo mar. Porém, enquanto Paul cresceu e se alistou na marinha mercante, seu pai tinha planos diferentes para Júlio. Ele seguiria a tradição familiar e se tornaria advogado. Enviado a Paris para estudar direito aos 19 anos, ele chegou durante o tumultuado ano de 1848.
A monarquia francesa desmoronava sob o peso da mudança e da revolução. Acontecimentos que causariam profundos efeitos no próprio Verne. Jules Verne's move to Paris in his 20s, ostensibly to study law, was the great break in his life. That was the moment when he started to discover himself as a writer. In fact, he fell in with the Bohemian set. He was the classic starving artist in many ways, but in this milieu, he found himself. O jovem Verne decidiu tornar-se escritor, mas o sucesso demorou a chegar. Ele batalhou sozinho durante anos como dramaturgo até que finalmente começou a escrever romances. O resultado foi uma sucessão de livros com grande vendagem. Logo, Júlio Verne tornou-se o escritor mais popular do mundo. Quando completou 40 anos, ele estava casado e bem-sucedido, para qualquer um dentro dos padrões convencionais. E com os lucros de seus 2 primeiros livros de sucesso, Viagem ao Centro da Terra e Da Terra à Lua, ele recorreu à liberdade e ao mar. Ele comprou para si um velho barco pesqueiro, como seu bisneto recorda. He was a person who were living in another world in his mind. So he wanted to be far from the children and far from the family and far from the domestic problems. So the boat was really a good room to work. E durante aquelas noites longas e solitárias no mar, Verne imaginou uma embarcação submarina cujo nome ecoa através de toda a história da exploração submarina. O Nautilus. Foi um golpe de mestre. Para construir o submarino em sua mente, Verne misturou sólidas noções científicas com uma boa dose de imaginação. He used the best scientific knowledge that was available. When you combine that with his vision, with his ability to take a leap into the future from a firm base of scientific fact, you can see how he scored bullseye after bullseye for what was really going to happen. Ainda hoje, o Nautilus fictício de Verne continua sem igual entre os submarinos verdadeiros. Os capitães Nemo amadores de hoje conseguem estudar as profundezas em confortáveis células turísticas, mas a exploração das profundezas foi de fato um dos maiores desafios do século. Mas foi só em 1933, cerca de 60 anos depois que o romance de Verne foi publicado, que Regan Beebe e Otis Barton realmente começaram a se aproximar vagamente das profundezas que o Nautilus havia atingido na ficção. Mergulhada no oceano próximo às Bermudas e segura por um cabo de aço, a batisfera de Beebe bateu o recorde incrível de 800 metros abaixo da superfície, revelando a cada centímetro um reino misterioso, tão inacreditável quanto Verne havia descrito. Today this may seem like nothing, but imagine being the first person ever to assault those depths and take those pressures and the darkness. And for all he knew, there was an animal down there big enough to swallow that thing and crunch it for breakfast. O ponto mais fundo do oceano só foi alcançado em 1960, quando o Trieste submergiu até incríveis 10.900 metros de profundidade na Vala Mariana, no Pacífico. 2.100 metros mais profundo do que a altura do Monte Everest. Mais de 1 tonelada de pressão espremia cada centímetro quadrado do casco de titânio do Trieste. I mean, it was the bravest thing it's possible to imagine. Why don't we just lower this thing 7 miles down into the ocean and see what happens and see what you can see down there? It's quite an extraordinary thing. And I'm sure presaged by 20,000 Leagues Under the Sea. Mas o Nautilus de Nemo ia mais fundo. Ninguém sabia qual era realmente a profundidade do oceano. Verne estimou que fosse de cerca de 14.500 metros, e ele encheu o fundo do mar com gigantes do passado primordial. Criaturas que um prisioneiro do Nautilus tinha sonhado em ver. O professor Aaron Axe, especialista em biologia do fundo do mar.
Aaron X, o narrador da história, foi baseado no próprio Verne. E, de fato, o autor posou como o professor para as ilustrações originais do livro. Sempre ao seu lado, seu fiel criado, Conselho. Porém, estes dois homens não foram os únicos prisioneiros do Nautilus. O arpoador de seu navio, Ned Land, também foi arremessado ao mar e resgatado pelo Nautilus. O professor, seu criado e o marinheiro encontram-se trancados em um porão de aço, diferente de tudo que já tinham visto. Um membro silencioso da tripulação serve-lhes uma refeição nutritiva, porém estranha, que lhes fornece as primeiras pistas sobre a milagrosa nave que lhes serve de prisão. A letra N e o lema em latim, mobilis in mobile, móvel em um elemento móvel. Entretanto, Ned Land não está convencido da aparente hospitalidade de seus sequestradores e ataca um membro da tripulação numa tentativa afoita de obter liberdade. A tentativa de fuga de Land é interrompida por uma chegada dramática. A primeira aparição do Capitão Nemo, o contramestre do Nautilus. A condição de Nemo é simples. Os três homens são seus convidados, livres para andarem pelo submarino o quanto quiserem, contanto que jamais deixem a embarcação. A busca pela liberdade torna-se o lema mais importante do livro. É uma tarefa que acaba revelando a intimidade de cada personagem. Para o completo espanto dos três prisioneiros, sua prisão é uma embarcação fabulosamente luxuosa. Há nela uma vasta biblioteca e um museu contendo espécimes de criaturas exóticas e peças de arte inestimáveis. Uma cadeia submersa que fornece uma visão rara de um reino que nenhum ser humano havia visto antes. Nemo avisa seus convidados. Na vida real, esses segredos seriam finalmente revelados pelos homens que desafiam a morte usando invenções previstas pelo profético Júlio Verne. Todos os anos, milhões de pessoas mergulham em um mundo desconhecido, atraídos pelos silenciosos mistérios desse mundo. Um lugar rico em vida e com inúmeras possibilidades de aventura. Este é o reino trazido pela primeira vez à vida há 130 anos por Verne em seu 20.000 léguas submarino. The general population of the day had no idea about the oceans, really. Most people didn't know how to swim. Most people certainly had never been underwater. Imagine yourself a Frenchman in the late 19th century reading that under the water there was this great panoply of wonderful creatures and that it was possible to go there in a machine. Feito em 1916, apenas uma década depois da morte de Verne, este filme sobre as 20.000 léguas foi o primeiro grande espetáculo com efeitos especiais no cinema antigo. O maior triunfo foi o famoso grupo de caça submarina do livro, uma cena que exigiu técnicas revolucionárias que incluíram a primeira filmagem submarina já realizada. Mas o legado de Verne fez mais do que inspirar diretores de cinema. O grupo de caça submarina apresentou uma ideia revolucionária, mergulhadores que conseguiriam um dia nadar nas profundezas, independentes dos cabos de respiração que os conectavam à superfície. Atualmente, esses trajes antigos de mergulho se tornaram artigos valiosos, principalmente na terra natal de Verne, a França, com uma antiga tradição na história do mergulho.
Esses trajes ofereciam pouca mobilidade. As botas pesavam como chumbo. Eram feitos de lona maciça e capacetes característicos de metal que recebiam ar de uma bomba na superfície. Apesar disso tudo, eles permaneceram praticamente inalterados até depois da Segunda Guerra Mundial. Como foi que Verne, escrevendo quase um século antes, concebeu os mergulhadores de Nemo se movendo livremente sobre o fundo do mar com seus próprios suprimentos de ar? Verne baseou suas ideias nisto. Equipamentos criados para resgate em minas inundadas com a surpreendente novidade: tanques de ar autônomos. Transformado por sua imaginação em trajes de mergulho no fundo do mar, o protótipo fictício de Verne se tornaria o santo graal da arte do mergulho por décadas futuras. Isso finalmente tornou-se realidade 70 anos mais tarde, com a invenção do cilindro de mergulho por Jacques Cousteau em 1942. Assim como Nemo, Cousteau e seus filhos encontraram o fundo do mar coberto com riquezas do passado. I remember as a kid in 1954, we were going down to 150 feet and we would dig out potteries which were 2,000 years old, jars which were still sealed with cork and lava. And we were able to remove all that and find the wine which it contains, which was 2,000 years old. And as a kid, I drank 2,000 years wine. It was completely disgusting, but it was a historical moment for me. Mas atingir as profundezas extremas que Nemo e seus mergulhadores alcançaram provou ser um desafio muito maior do que Verne chegou a suspeitar. A pressão extrema e a necessidade de longos períodos de descompressão significam que a única maneira de se ter acesso fácil às profundezas seria fazê-lo com submarinos ou submersíveis, levando sua própria atmosfera com você. Isto é exatamente o que uma nova geração de máquinas submarinas faz. Máquinas que teriam fascinado Júlio Verne. Máquinas como o traje Newt, um traje espacial para o oceano profundo, e uma coisa mais estranha chamada Wasp. Wasp, ou vespa, assim como o inseto que empresta seu nome, consegue flutuar, mas dentro da água. Seu ocupante consegue olhar atentamente as criaturas do outro mundo presentes nas profundezas, sobre as quais Júlio Verne só ouvira falar em antigas histórias de pescador. Formas de vida bizarras, parecidas com extraterrestres que se adaptaram a um mundo escuro gerando sua própria luz. Uma capacidade chamada de bioluminescência. Fascinado por esta estranha capacidade de emissão de luz, Verne não conseguiu resistir e imaginou tubarões gigantes e bioluminescentes, monstros que Aronnax descreve como Apesar dos tubarões bioluminescentes dificilmente serem os comedores de homens da imaginação de Verne, eles existem de verdade. E a curiosidade de Verne por este poder estranho de emitir luz mostra sua fantástica habilidade de perceber um assunto científico importante muito antes de qualquer pessoa. Visões inacreditáveis tornaram-se um hábito para os 3 prisioneiros a bordo do Nautilus. Até mesmo o submarino é uma maravilha. É um ambiente autossuficiente e independente. Nemo gaba-se de que tudo que há dentro do Nautilus é obtido no mar. Comida, roupas, energia, luz, papel, tinta e até os charutos que ele fuma são feitos de álcool. A ciência moderna ainda não alcançou as ideias mais ousadas de Nemo. Ainda não conseguimos cultivar uma pérola gigante ou fazer charutos de alga. Mas as últimas expedições às profundezas do oceano confirmaram as grandes expectativas de Verne quanto aos segredos escondidos no mar.
Os 3 prisioneiros do Capitão Nemo em 20.000 léguas submarinas logo descobrem que ninguém a bordo do Nautilus sofre a mais leve doença. De alguma maneira, seu captor, o misterioso Capitão Nemo, conseguiu achar nas profundezas do oceano os segredos da saúde perfeita. Segredos que agora são pesquisados no Instituto Oceanográfico de Harbor Branch, na Flórida. Foram descobertas formas de vida oceânicas a incríveis 900 metros abaixo da superfície que podem ser um benefício vital na luta contra o mais antigo inimigo da humanidade, a doença. Assim como plantas na superfície, os invertebrados das profundezas contêm compostos químicos únicos com curas em potencial até dos nossos mais resistentes assassinos. Most of the research we're doing right now is aimed at finding things to treat cancer. We have a compound that we expect to go into human clinical trials in about another year. Entretanto, essa pesquisa, além dos benefícios, apresenta riscos. There actually are marine natural products which do cause cancer, and so you want to make sure that you don't give yourself cancer while you're trying to cure cancer. That would be kind of defeat your purpose, I guess. The sea is absolutely chock full of viruses. It's full of microorganisms. What one thinks of as clear, beautiful seawater is alive with microorganisms. And in many cases, these viruses are lethal, not necessarily to human beings, but there are long histories of viruses that are killing off seals and sea lions and dolphins, and largely, I think, as a function of human interference. Júlio Verne é lembrado como um defensor do progresso tecnológico, mas ele também estava ciente dos seus perigos. Seus personagens expressam suas preocupações com o futuro do meio ambiente natural. He's the original ecologist, the first one who wrote about the need to save certain species. O Capitão Nemo dá um aviso ao arpoador. I cannot condone these murderous pastimes. By destroying the Antarctic whale, inoffensive and good creatures that they are, you and your fellows have committed damnable actions. Embora sendo um protetor confesso dos mares, Nemo tem um lado bastante obscuro, que é descoberto pelos 3 companheiros na costa da Austrália. Eles são drogados durante uma refeição e aprisionados novamente enquanto o Nautilus embarca em uma missão secreta de vingança. Horas mais tarde, Aronnax desperta de seu estado letárgico para ajudar um tripulante ferido. Tarde demais. O tripulante é enterrado em um túmulo de coral muito bonito, uma vítima de uma guerra particular sobre a qual Nemo se recusa a falar. Determinado a saber mais, Aronnax entra sorrateiramente no quarto de Nemo, onde encontra fotos de heróis revolucionários. Mas ele não descobre nada sobre a busca de Nemo, e nem o leitor. Por que Verne deixa tanta coisa sobre Nemo sem explicação? A resposta está com o editor dele, Júlio Hetzel. A primeira versão de Verne para Nemo era de um polonês que luta pela liberdade, um homem levado ao exílio depois da derrota de seu país e o assassinato de sua família pelos russos. Mas o editor rejeitou totalmente a ideia. And Hetzel pointed out, if we publish the book as you've written it, we'll both go to jail. Because Napoleon III has signed a pact with the Tsar, a treaty of friendship. You start criticizing the Tsar of Russia. Napoleon III turns to us and say, you are humiliating my ally. What do you think, Jules? Should we put this book away in a drawer, or are you prepared to make some changes to get a bestseller? Nessas circunstâncias, Verne é obrigado a fazer de Nemo uma figura mais distante e misteriosa. No final, a mudança criou o segredo do encanto do capitão.
in Nemo, he did develop an archetype of the brooding, slightly Byronic hero, the man with a deep and wounded past, the man of steely resolve. And in some ways, the less we know about Nemo's inner depths, the more we speculate, the more we're drawn into who is this man, what really makes him tick. O motivo que fez Nemo abandonar a superfície permanece desconhecido. Sabemos apenas que seu amor pelo mar é motivado por um passado trágico e um desejo ardente de liberdade. Então, esse documentário, né, da Discovery Civilization é apenas uma introdução a esse livro. Eu não passei todo o documentário porque o básico aqui é a introdução a essa história na qual pessoas, né, um grupo de pessoas naufraga no mar, então é aprisionado, se torna refém desse submarino, né, chamado Nautilus, e ali você tem toda a história acontecendo. Então, é uma leitura extremamente interessante, que eu vou disponibilizar mais tarde para vocês no Escola Web, né? É só o prazo de almoçar, né, e descansar um pouquinho. Por falar em almoço, vamos então nós todos almoçarmos, né, e depois partimos para os estudos da tarde. Então, na próxima sexta-feira, a gente se encontra novamente, tá? Então, assim que eu disponibilizar o livro, vocês já podem começar a ler, certo? Garanto que será uma leitura muito rápida. Então, boa tarde a todos e até a nossa próxima aula na sexta-feira. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Alô, tchau. Fala, professor.